internacional. E uma forma de entregarmos parte de nós é entregarmos no reino de Deus aquilo que o Senhor tem nos dado, os bens que o Senhor tem feito chegar até a nossa casa, entregarmos ao Senhor. Isso demonstra amor pela obra, isso demonstra amor pelo Senhor. Pai, nós queremos agora te agradecer por cada um desses irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, aqueles que têm entregado suas primícias, aqueles irmãos que têm feito transferências através do banco. Deus, nós colocamos cada um deles diante da tua presença nessa noite. Deus, abençoa essas vidas, que o teu filho, que a tua filha que tem sido fiel ao Senhor, possa provar, ó Deus, das promessas da tua palavra. E não são tantas, e são tantas, Deus, essas promessas. Promessas de que o Senhor encheria os nossos celeiros, de que o Senhor nos daria prosperidade material e espiritual. Ó Deus, honra essas casas, honra essas famílias com essas bênçãos prometidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia no texto que nós estamos considerando. É o texto aí do Evangelho de João, capítulo 11. Nós estaremos lendo do versículo 21 até o versículo 26. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 26. Se os irmãos da mídia aí, pelo menos esse primeiro texto, quiserem projetar, só que vocês têm que estar com ele no gatilho aí, né? Está aí, pronto. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Há alguma divergência entre a versão que está sendo projetada e essa que eu estou lendo, mas você pode perceber que o sentido é o mesmo. As traduções da Bíblia, elas foram feitas por diferentes pessoas, cada um tem uma forma de colocar palavras. Isso é algo dinâmico e é muito bom até para que nós possamos entender, às vezes, o próprio significado da palavra quando nós comparamos mais do que uma versão ao estarmos lendo a palavra de Deus. Irmãos, nós temos falado no tópico em que Jesus enfrentou a incredulidade, os obstáculos que ele enfrentou ali junto ao túmulo de Lázaro. E paramos um pouco na incredulidade. Nós estamos utilizando Hebreus capítulo 13, e alguns versículos desse capítulo, mostrando aos irmãos de uma maneira detalhada como a incredulidade pode ser um problema muito sério para cada um de nós. Nós falamos na semana passada que quando nos mantemos na incredulidade e na dúvida, os nossos corações são endurecidos pelo engano do pecado. No versículo 13 desse capítulo 3 de Hebreus, fala que de modo algum, qualquer de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, trata-se daquele pecado de voltar para trás. E o escritor da carta, ele estava preocupado que muitos crentes estavam retrocedendo, estavam voltando às práticas anteriores à fé cristã. Irmãos, não podemos retroceder. Nós somos escolhidos por Deus, salvos por Cristo, para sermos testemunhas fiéis e guardarmos aquilo que nós recebemos até o fim. Na mesma carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, fala: o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Ou seja,
pesa sobre nós essa responsabilidade de mantermos a nossa fé viva no Senhor. Nós usamos também, nesse ponto, o exemplo do cachorro que volta ao vômito e a porca lavada que volta para a lama. Ali na segunda carta de Pedro fala isso, confirma-se neles esse adágio, ou o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Ou seja, aquele que retrocede, aquele que deixa a fé e volta para os antigos pecados, é como esse cão, como esse cachorro que vai comer o próprio vômito, ou como essa porquinha, mesmo depois de tomar um banho, de ser colocado um lacinho no seu pescoço, ela vai voltar para a lama. É um exemplo aqui bem pesado, mas essa é a realidade de muitas pessoas que voltam para trás, que abandonam a fé. Falamos ainda, um outro ponto, que quando nos mantemos na incredulidade e na dúvida, nós perdemos a confiança em Deus, a confiança adquirida. Versículo 14 fala: passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos ao fim, à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, nós, como crentes, como filhos de Deus, nós não podemos permitir que a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus, seja abalada a qualquer custo, porque quando isso acontece, nós entristecemos, principalmente o Espírito Santo. Nós falamos sobre isso, né? E Paulo fala aos Efésios que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque nele fomos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele não se alegra com pessoas incoerentes, com pessoas inconstantes, com crentes mundanizados, que não demonstram qualquer compromisso com as coisas de Deus. Podemos afirmar que essa desconfiança em Deus, ela vai impedir Deus de agir nas nossas vidas. Muitos milagres que podiam acontecer na nossa vida não acontecem, porque perdemos a confiança, perdemos a fé. E hoje eu quero trazer aqui mais um ponto sobre isso. Quando nos mantemos na incredulidade, na dúvida, nos tornamos surdos e insensíveis. Versículo 15 fala assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O escritor da carta está falando aqui de algo lá atrás, quando os judeus endureceram o coração, quando estavam no deserto diante de Moisés. E ele está dizendo, vocês não podem fazer assim. Irmãos, quando permitimos que a incredulidade nos torne surdos, ou venha nos tornar surdos e insensíveis, nós também, como no exemplo anterior, pecamos contra o Espírito Santo. Nós rejeitamos este último agente da graça de Deus, que foi enviado com o propósito de nos abençoar, de nos ajudar. Ali no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 7 a 10, tem algo impressionante acerca do Espírito Santo. Fala, eu afirmo para o bem de vocês, se eu não for Jesus falando, o conselheiro, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, o enviarei. Aí Jesus fala, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, de acordo com Jesus, um dos atributos do Espírito Santo, revelado aqui nesse texto, ele tem um tríplice poder, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E algo que eu quero destacar nesse texto é o verbo convencer, que vem de um termo grego, o termo elexo, que significa exigir prestação de contas, mostrar para alguém a sua falta, exigir uma explicação por meio de evidências condenatórias, trazer à luz o que está escondido, expor pecados, ou seja,
Essa é uma tarefa que o Espírito Santo tem. Ele tem a função de mostrar para nós o quanto somos pecadores, o quanto dependemos de Deus. E para isso nós precisamos então ouvir a sua voz e realmente nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Algo que eu quero destacar aqui é que há um pecado que é um dos mais sérios que nós temos na Bíblia, que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus, ele fala algo impressionante sobre isso. Ele diz que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era, nem na era que há de vir. Esse pecado que a palavra de Deus menciona aqui é o pecado de uma rejeição total, absoluta, aquela pessoa que não quer mais saber, aquela pessoa que até mesmo blasfemou de Deus. Eu já vi pessoas xingando o Espírito Santo, irmãos. Vocês imaginam o final de uma vida dessa como será? Resistir ao Espírito Santo é insistir no erro, é trilhar o caminho da maldade, principalmente para nós que já conhecemos a verdade, que já conhecemos a palavra de Deus. Romanos 1:21 fala sobre isso quando diz que, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram ação de graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. A surdez espiritual, de acordo com esse texto de Romanos, ela anulará qualquer ação do Espírito Santo no nosso coração. Ela fará com que o nosso raciocínio fique embotado, fique fútil, e também nos impedirá de ouvir todo o conselho de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Nessas pessoas se cumpre o que Isaías disse certa vez. Ele disse assim: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, nunca perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãos, eu destaco nessa profecia de Isaías a seguinte frase: de má vontade ouviram com os seus ouvidos. O que significa isso? Essa expressão, ela mostra claramente a indisposição dos destinatários da carta aos Hebreus, né, e principalmente do povo do Antigo Testamento, ao serem confrontados com a mensagem de Deus. Essa má vontade os levaram a não compreender e a receber a exortação profética. Ainda que estejam sempre ouvindo, diz a palavra, nunca entenderão. Sabe o que é isso? São pessoas que constantemente estão ouvindo a palavra de Deus, domingo após domingo, quinta após quinta, quarta após quarta, os cultos da igreja, ouvindo, mas nunca mudam, nunca têm as suas atitudes transformadas. Eu acredito que esse é o mal da presente geração. Ouvir, mas não se interessar de verdade por aquilo que está se ouvindo. Essa postura de insensibilidade, essa postura de recusa à palavra de Deus, essa surdez contumaz, ela não trará uma verdadeira conversão e muito menos a cura que precisamos. É interessante que, por outro lado, se você olhar novamente lá para Isaías, você vai perceber que se nós abrirmos os nossos corações, abrirmos os nossos ouvidos, Deus fará o extraordinário. Ele termina, eu os curaria. Esse curar aqui tem muito a ver com as nossas emoções, o nosso interior. Essa foi a grande promessa que Deus fez para Salomão. Aquele texto que a gente usa muito ali, de 2 Crônicas 7,14, quando diz que se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar ao Senhor, Deus perdoará os nossos pecados e Deus vai nos curar, Deus vai sarar a nossa terra.
E é interessante que naquele texto Deus termina falando que ele estaria com seus ouvidos atentos a toda oração que se fizer daquela maneira, daquela forma. Muitos podem até mesmo ter bons ouvidos, mas não estão dispostos para ouvir. São surdos espirituais. Ouvem tudo, mas não entra, porque são surdos espirituais. Que esse não seja o meu caso, que esse não seja o teu caso. E eu quero agora destacar pelo menos um aspecto que faz com que nós sejamos surdos e impedidos de ouvir a voz de Deus. Eu tenho algumas coisas que eu quero colocar aqui. Eu poderia até deixar isso para uma outra ocasião, mas eu acho que é o momento. Vou iniciar falando hoje e numa próxima oportunidade a gente termina. Uma das coisas que impede nós de ouvirmos de fato a Deus é o pecado. O pecado deixa o homem surdo em relação à palavra de Deus. Jeremias 7:24 fala assim: mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Ou seja, na rebelião contra o Senhor e vivendo uma prática contumaz do pecado, o indivíduo não tem qualquer possibilidade de ouvir e atender a palavra de Deus. Pelo contrário, o pecado sempre o levará para mais longe do propósito para o qual o Senhor o criou. Tal homem, ele segue um raciocínio rebelde, que levará o seu coração para a maldade, e por essa razão, conforme diz o texto, ele vai andar para trás e não para frente. Não tem coisa pior do que retroceder, não tem coisa pior do que você ter que voltar atrás, isso em qualquer sentido da vida. Na realidade, este homem, ele volta ao estado que ele vivia antes, eu nem vou dizer da sua conversão, porque se houver uma conversão verdadeira, isso não vai acontecer, mas antes da sua falsa conversão. Aparentemente ele estava ali bonitinho, mas aquilo não era real. Ele vai voltar àquele estado. Irmãos, nós sabemos que o pecado levanta mesmo uma barreira tremenda entre o homem e Deus. Ali Isaías 59:2, também um texto muito conhecido, fala que as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas maldades nos separam de Deus, e os nossos pecados escondem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Isaías 59:2. A realidade desse texto de Isaías é a seguinte: quando não ouvimos Deus, Deus também não nos ouvirá. Ao escolhermos andar fora dos caminhos de Deus em razão dos nossos pecados, nós perdemos intimidade com Ele. E além disso, ficamos expostos às consequências dos nossos caminhos, das nossas escolhas. Provérbios 5:22 e 23 fala assim, que as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Ao final, nós seremos prisioneiros dos nossos atos pecaminosos e acabamos até mesmo por morrer de inanição espiritual pela ausência de disciplina. É isso que diz esse texto de Provérbios. Irmãos, devemos prevenir a nossa vida fazendo escolhas corretas para caminharmos livremente, sem as algemas do pecado. Quando assim procedemos, nós andamos de uma forma segura, sem o risco de nos desviarmos para a direita ou para a esquerda. Por isso que Provérbios 4:26 e 27 fala assim: veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afasta os seus pés da maldade. Ou seja, esse rompimento entre o homem e Deus, em razão de más escolhas, ele é muito ruim. E o que é incrível é que ele remonta aos dias de Adão. Ou seja, ele é tão antigo quanto você possa imaginar.
Nós notamos que tão logo Adão pecou, tão logo Adão desobedeceu, a primeira reação que ele teve foi a de se esconder de Deus. É o mesmo que acontece conosco também. Nós ficamos quietinhos como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus veio ao encontro dele. A palavra de Deus diz que Deus o chamou e perguntou: Adão, onde você está? E ele respondeu, ouvi os seus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Foi essa resposta que Adão deu para Deus. Mas diante daquela situação que fora criada por ele, juntamente com Eva, sua mulher, eles precisaram ser lançados para fora da presença de Deus, e encerrando também qualquer possibilidade de um retorno para a presença de Deus, exatamente por causa do pecado. É isso que o pecado faz. Se a gente olhar o texto lá de Gênesis 3, fala que Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Aí diz assim: depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, foi impedido, foi fechado o caminho da comunhão para Deus, por causa da desobediência e do pecado. Na realidade, o pecado, ele impede Deus de nos ouvir. O pecado, ele ensurdece os nossos ouvidos para não ouvirmos Deus, mas ele, nas suas consequências, ele vai atrair penúria, ele vai atrair sofrimento e, consequentemente, a morte. O que é interessante, quando a gente faz a leitura do capítulo 3 de Gênesis, a gente percebe que por causa do pecado, algumas maldições foram lançadas, e essas maldições permanecem até hoje. Elas só são anuladas através de Jesus. Vocês viram esse último cântico que nós cantamos, o trabalho que Jesus fez na cruz. Jesus quebrou todas as maldições, mas eu preciso crer nele. Se eu não crer, eu continuo da mesma forma debaixo das maldições. As maldições ali, apenas para título de curiosidade aqui, para a mulher, as maldições são as seguintes: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Então, uma gravidez penosa, um parto com dor, seu desejo será para o seu marido, a mulher submissa. Hoje tem os movimentos aí do feminismo, né, que são contrários à palavra de Deus. Você nem pode falar, porque hoje qualquer coisa que você fala, você está ofendendo. Mas o movimento feminista, ele é contra Deus. É um movimento anti-Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus. Não que a gente coloque a mulher aqui numa posição inferior, não é isso. Mas isso foi uma das maldições lançadas sobre a mulher. Mas para o homem também vem maldição. Com o sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Ou seja, você vai conseguir alimento à custa de sofrimento. E nós sabemos o quanto o trabalho é difícil. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Você terá que se alimentar das plantas do campo. Você é pó e ao pó retornará. Maldição para o homem. Maldição para a terra. Maldita é a terra por sua causa. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Nós estamos vivendo um tempo em que a terra, alguém está se dizendo que a natureza tem se voltado contra nós. Mas isso é lá de trás. Houve uma maldição lançada sobre a terra por causa do pecado. Isaías fala que vai chegar um tempo que a terra vai cambalear como um bêbado. Está lá no livro de Isaías. Pedro fala que vai ter um fogo tão tremendo no final do tempo que a terra e as obras que nela há vão se desfazer. Tudo isso consequência do pecado. Até para a serpente, que não tinha muito a ver com a história, que foi usada ali pelo próprio inimigo como um canal para enganar Adão e Eva. Mas há uma maldição para ela. Deus disse: já que você fez isso, maldito é você dentre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá
todos os dias da sua vida. Maldição para a cobra, para a serpente. O pecado, ele tem esse efeito, irmãos, de trazer uma vida difícil, uma vida complicada, dor, sofrimento e principalmente morte. O salário do pecado é a morte. Paulo disse isso aos Romanos. Nós vamos ter um cântico agora, chamar o Júlio aqui à frente. Nesse cântico a gente não vai estar cantando de acordo com a mensagem, mas é algo que queremos alertar os irmãos. A vinda de Jesus se aproxima. Como estamos? Como você está diante de Deus? Como eu estou diante de Deus? É uma reflexão. Vamos pensar um pouco naquilo que ouvimos nessa noite. E ter a convicção de que Jesus voltará. Você vai subir com Jesus ou vai ficar aqui? Vai depender de como você anda, de como você se comporta. Então presta atenção nesse cântico. Cristo é desejado, mas por aqueles que de fato o esperam ansiosamente. Você pode falar como Paulo, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Se você puder, você pode cantar esse cântico sem medo. Lívia, o hino de número 106 do cantor cristão. Hino de número 106 do cantor cristão, Desejado. Espera a Lívia ali. Vem, ó Cristo desejado, vem depressa, Redentor, salve o dia esplendoroso do regresso teu, Senhor. Vem, esperança deste mundo, vem o milênio inaugurar, em teus reminhos despertar do sono. Oh, vem teu
convido você, irmão, fique de pé. Antes de orarmos, eu quero deixar com a igreja a primeira bem-aventurança aqui de Apocalipse. Ouça o que diz a palavra. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Vou ler de novo. Felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Jesus está voltando, irmãos. Não é ler apenas, é obedecer. Feche os olhos. Deus amado, honras e glórias somente ao Senhor. O Senhor está neste lugar, aleluia, porque assim diz a sua palavra. E a sua palavra não volta vazia. Ela, nesta noite, nos abençoou, nos corrigiu, e nós queremos vivê-la, viver, ó Deus, amando a sua palavra. Nós queremos, Deus, a cada dia, ter mais intimidade com o Senhor. Devemos tê-la sempre diante dos olhos e guardá-la no coração. Te agradeço pelo alimento desta noite, meu Deus. Há sempre um recomeço. O Senhor está nos dando a oportunidade de começarmos a viver uma vida com temor, com fé, com alegria, com santidade, pois o tempo está próximo e muitas vezes nós não estamos levando a sério. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, Deus, de cada um de nós, que possamos amar o Senhor de verdade e de fato sermos verdadeiros adoradores, que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, que haja no nosso coração, durante esta semana, temor, fé, alegria, gratidão, ó Deus, e que tudo quanto temos ouvido, através da palavra do pastor, que possamos refletir durante a semana e viver para a glória do Senhor. Pai, a tua palavra diz: quer comamos, bebamos ou façamos outra coisa, seja tudo para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo culto, por todos nós, no nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Vamos Deus abençoe, uma ótima 112. semana. Vai lá? Pode falar, Julião. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem cedo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem cedo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vem cedo, vem Jesus.
Deus abençoe a tua semana, meu irmão, minha irmã, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.